Domingo 19 de junho de 2022. Eu sou o pastor Silvio Souza e nesta manhã de domingo quero deixar uma palavra aos nossos corações. Palavra essa que é direcionada à família, até porque aos domingos nós aqui da Igreja Salvos pela Graça de Deus, que servimos a Deus na ISPGD, temos o propósito de buscar ao Senhor em favor da família. Temos inclusive até o tema, um propósito, minha família no altar. Minha família no altar de Deus. E como colocamos nossa família no altar de Deus? Através das nossas orações, mas sabendo que, primeiro, é necessário eu estar no altar. Um abração a Leandro. Primeiro, eu tenho que colocar minha família no altar. Primeiro, eu tenho que colocar, melhor, a minha vida no altar, para que então a minha família também venha a estar no altar. Abraão vivia no altar e sua família estava no altar. Noé vivia constantemente no altar e a sua família estava no altar. Tanto é que houve salvação para Noé e a sua família. A salvação do dilúvio. E muitas famílias estão precisando ser salvas do dilúvio, da destruição, que constantemente tem invadido os lares, os corações, a mente, a vida das pessoas. Também Josué vivia no altar e a sua família no altar. A Bíblia diz que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Entre outros homens de Deus que tinha sua vida no altar e a sua família também vivia no altar. Jó, um exemplo, também vivia no altar. E a Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto e sacrifício a Deus pelos seus filhos. E a palavra de Deus nesta manhã está no livro de Salmos, capítulo 103, e o verso 17 e 18, que nos diz o seguinte: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos teus filhos, para que os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Está vendo? Então, nós estamos vendo aqui que é uma promessa de Deus para aqueles que guardam os preceitos do Senhor. Então, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. As misericórdias de Deus é para sempre. Sobre os que temem. Então há um requisito aí. Há um ponto a ser prestado atenção. As misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Tem muitos que não temem a Deus, não respeitam a Deus, falam que têm e que amam a Deus, mas não respeitam. É o amor apenas de palavras, de conversa, de lábios, mas na verdade as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas vidas são totalmente ao oposto daquilo que elas dizem. Amar é se entregar, amar é fidelidade, amar é respeitar, amar é realmente entender que aquele que nós declaramos o amor requer de nós também uma fidelidade, uma seriedade. Então o próprio Senhor, ele nos recomenda aqui, nos diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, ou seja, é sem fim, mas não é para todos. Essa recomendação aqui
é para um grupo. E qual é esse grupo? O grupo de todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Está entendendo? Então não é nós que estamos dizendo, porque só os crentes... Não, é a palavra de Deus que diz que as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos teus filhos. Tá certo? Para que os que guardam a sua aliança para com, ou seja, quer dizer, para aqueles que guardam a sua aliança. E o que é aliança? Aliança é um compromisso, um comprometimento. Qual é o seu comprometimento com Deus? Qual é o meu comprometimento com Deus? Qual é a minha fidelidade com o meu cônjuge ou com Deus? Então, e a sua justiça sobre os filhos dos teus filhos, ou seja, para os nossos netos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembra dos seus preceitos e os cumpre. Está aí. Está aí o requisito. Então, a palavra de Deus ela é poderosa para nos dar direção, para estabelecer sobre nós a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus, declarar que essa bênção seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porém, há essa definição em que a bênção do Senhor é sobre a vida daqueles que o amam, sobre a vida daqueles que o temem. Muitas pessoas estão até mesmo na igreja, mas elas não amam e nem respeitam a Deus. É totalmente diferente daquilo que elas falam. Muitas deles estão na igreja, mas nas redes sociais estão colocando coisas malignas, coisas mundanas. As conversas, os bate-papo é totalmente diferente daquilo que diz ser uma pessoa de Deus. Quem é de Deus vai estar vivendo, falando, decretando, conversando as coisas que concernente a Deus, certo? Então, quem é de Deus, a Bíblia diz que é diferente. Essa diferença vai até causar, para alguns daqueles que diz nossos amigos, um afastamento. Mas o que importa? O que importa é que você não pode se afastar de Deus. O que importa é que você não pode desagradar a Deus. E a palavra de Deus é bem clara, diz: aquele que diz que ama a Deus, mas anda de acordo com o mundo, é mentiroso. Não amam a Deus de verdade. O mundo vai nos odiar por causa das verdades da palavra de Deus. Então é como diz, as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade. A misericórdia do Senhor ela é sem fim sobre os que o temem. Então, as misericórdias de Deus é sobre mim se eu for uma pessoa que for temente a Deus. Não é o que eu falo, não é o que eu ando dizendo, mas é a minha vida, o meu comportamento para com Deus. Essa está a diferença. E a sua justiça sobre os filhos dos teus filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembra dos seus preceitos e os cumpre. Então, as misericórdias do Senhor é sobre a vida daqueles que guardam os seus preceitos, que guardam os seus mandamentos, que têm uma aliança com Deus. As misericórdias de Deus é para essas pessoas. É para esses que não apenas falam, mas vivem isso. Mas andam dessa forma. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Está vendo? Os anjos do Senhor louvam a Ele
e obedece e executa as suas ordens. Você tem executado as ordens de Deus? Eu tenho executado as ordens de Deus. O que é executar? É cumprir, é fazer acontecer aquilo que Ele manda, aquilo que Ele diz fazer. Hoje, infelizmente, há uma geração de um povo que quer viver de um evangelho imediatista, o agora, de tantas profecias e revelações, e infelizmente a vida de muitas dessas pessoas são a vida deteriorada, acabada, problemáticas. Pessoas que infelizmente muitas das vezes ainda nunca foram libertas, nunca foram mudadas. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito na revelação, eu acredito na profecia, mesmo sabendo que a maior e a melhor das revelações de profecia está aqui. Se você cumprir o que está escrito aqui, acabou. Porque Deus pode enviar uma profecia para mim através de alguém, mas se eu não cumprir os preceitos dele, aquela profecia, aquela revelação nunca vai cumprir. Por isso que eu digo, eu não dependo disso. Eu dependo de estabelecer na minha vida aquilo que a palavra de Deus diz. E o que é que a palavra de Deus diz? O próprio salmista Davi, ele disse assim, olha, eu fui moço, quer dizer, eu fui menino, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. Se você não quer viver sem o amparo de Deus, o que você precisa é viver na justiça, andar na justiça. Se você anda na justiça, não importa o que os outros dizem ou falam ao seu respeito, Deus vai estar fazendo justiça na sua vida, na sua casa. Aí está a razão. Amém? Eu vou ficando por aqui e fazendo um convite para você que é aqui da cidade de Casa Nova, venha estar conosco nessa noite de domingo. Domingo, minha família no altar, às 19 horas, na Igreja Salvos pela Graça de Deus. Nós estamos aqui num local muito fácil de ser encontrado, na Rua do Cruzeiro, número 1, Vila Massu, Casa Nova, Bahia. A casa da esquina, a primeira da esquina. Então nós estamos aqui. É um ponto, na verdade, de pregação. Então nós estamos aqui às quarta-feira, sexta e domingo, às 19 horas. Então, neste domingo, às 19 horas, minha família no altar. Aguardamos você e a sua família. Aguardamos você para buscar a Deus em favor da sua família. Tá certo? Compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando que você pode estar ouvindo a nossa rádio através do aplicativo. É só ir lá na Play Store e colocar Rádio Graça, certo? Na verdade, o aplicativo está com Rádio Graça Web 1. Quando você encontrar essa marca aqui, essa logo aqui, pode baixar o aplicativo que é a nossa rádio, tá certo? Então, Rádio Graça Web 1. Web Rádio Graça na internet, baixa o aplicativo e ouça a nossa programação 24 horas, louvor, oração e palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E aguardo você à noite, conosco aqui, para junto nós buscarmos a Deus em favor da nossa casa, da nossa família, em nome do Senhor Jesus.